como e quando surgiram as bandas, né? Eu sei que vocês dois tiveram bandas, tiveram grupos e tal, então eu quero saber primeiro como é que elas surgiram, é a minha primeira pergunta. E a outra é, assim, se em algum momento vocês como banda, como é que foi a questão de tentações, vaidade, se em algum determinado momento vocês queriam parar com aquilo, porque assim, a gente, né, a gente é tão bom que a gente pode tocar em festa, a gente pode ser uma banda de rock. E em algum momento surgiu alguma coisa assim com vocês? Eu comecei com uma bandazinha, aquela bandazinha de garagem, né, secular. Né, os amigos do colégio, aquela coisa toda, tentando montar. E aí, rapidamente, foi quase no mesmo momento, né, que eu estava também na igreja. E aí, no caso, eu larguei aquela para começar uma na igreja. Porque eu achava que aquilo ali era, né, o boom do momento, nos anos 80, 90, né? Nos anos 90. Não é 90, né? Exatamente, 90. E aí, reuni aqueles que sabiam tocar um pouco, como você estava falando, né, Rebelo, assim, tu tocava só violão, aí se interessou pelo baixo, então, ó, começa a estudar, vamos montar, e começou, assim, um quebra-cabeça, né, na necessidade de fazer um pouco mais para as missas e as animações que aconteciam nos grupos. Grupo de oração, grupo jovem, na Crisma, no EAC, nos movimentos, nas pastorais, nos encontros, e aí isso foi tomando uma proporção que a gente não sabia onde ia parar. E quando a gente se viu, no caso, uma paróquia tinham 4, 5 bandas, né? E em cada paróquia tinha um movimento mais ou menos assim. E algumas de banda que e aí vieram os festivais. Aí vieram os festivais. Isso aí, os festivais. Nossa! Um de apresentação e um de competição, né? É mesmo? Foi. Foram só 2 mesmo. Porque o Ayalon, ele nasceu assim, de uma ideia que eu já cantava com uma menina na igreja, que era a Patrícia, e com um outro parceiro meu, o Rogério Graciano, que tocava percussão. Então, o que acontece? A gente montou ele num tantanzinho pequenininho, um bongô. Ela que canta, não sei se ainda canta, Patrícia. Mais usado de oração. Canta muito. Eu lembro. Uma voz assim, que eu chamo de voz irmã, aquela que a gente consegue harmonizar bem, né? Legal. E eu, no violãozinho, tonante, preto, aquele coisa azul assim na frente. Eu só pegava os outros Por enquanto, porque daqui a direito. pouco eu solto uma dele aqui, calma. Aí, o que acontece? A Vamos gente lá, foi se vamos apresentar num festival desse, e a gente cantou, foi Manifestou o poder do seu braço, bongô, violão e as vozes, né? E a gente dividiu as vozes em 3 vozes e fazia aquela música em 3 vozes, no violão e bongô. Aí ficou maneiro. Só que era muito empírico, né? Aí a gente partiu pra uma coisa melhor. Vamos fazer uma apresentação da banda. Chama um cara que é guitarrista. Aí eu fazendo a base, o cara que é o guitarrista, só que os solos era pão, né? Catando. E no dia da apresentação a gente não tinha bateria do Rogério. E eu falei, pai, eu não tenho bateria pro Rogério, pai. O que eu faço agora? O que você tem mais próximo de bateria? Vamos numa loja agora. Meu pai comprou um timbal, cara, para fazer os toques. Ele arranjou uma caixa de bateria de escola de samba e não tinha bumbo. E os pratos, o pai do Nalo, que era o Peão, conseguiu os pratos pra gente, que eram 2 serras circulares. Caramba. Serra! Que isso? Serra! Disco de serra! Caramba. Que a gente colocou os 2 negócios de microfone, amarrou e fez os pratos do Rogério. Foi assim a nossa primeira apresentação. Então eu falo para quem está ouvindo, não é porque era muito antigo, não, é porque era vontade de fazer acontecer.